Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No canal mais um vídeo, galera. 10 pessoas sortudas que sobreviveram ao impossível. Mas não morreu não? Não, sobreviveu porque não morreu. Ah, pensei que tinha morrido. É do Você Sabia? Você sabia? Você sabia. Did you know? Did you know? Então, galera, sem mais delongas, let's go. Bora. Essa imagem mostra uma cena que poderia ter acabado em tragédia. Mas essa pessoa sobreviveu ao impossível. Já pensou você tá de boa nadando no mar e do nada surge uma baleia que pode simplesmente te engolir? Hoje vamos ver pessoas com muita sorte. E que ficaram vivas por um milagre. Então já deixa o seu like aí no começo do vídeo pra você não esquecer. Se inscreva no canal se não é inscrito E bora vamos pro vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas, anjo da guarda Marques. Opa, eu sou o sobrevivente Molo. E o nosso primeiro milagre que vamos mostrar no vídeo de hoje aconteceu em 2018. Quando uma... Não, qual o problema do Daniel Molo? E o nosso primeiro milagre... Às vezes ele fica assim, quando Não, um tá eu tô- falando, o outro tá... Eu tô ligado que eu tô olhando pra... A gente tem outro monitor aqui que a gente olha o que tá acontecendo. Você tá gravando, mas só que o Daniel tá assim. Dá que vamos mostrar no vídeo de hoje aconteceu em 2018, quando uma mulher chamada Rebecca Burgman, de 34 anos, estava dirigindo seu carro. Ela estava em uma estrada da Flórida, quando de repente uma placa de madeira caiu de um caminhão vindo na sua direção. O compensado de madeira acabou se soltando de um outro carro que estava à frente. Caiu de uma caminhonete e foi em sua direção. O compensado de madeira, galera, do tamanho de uma porta, atingiu o carro em cheio, bem no para-brisa. E ao atravessar o vidro, o objeto ficou bem próximo do seu pescoço. Imagina o pânico. E olha que perigo, o compensado de madeira acabou caindo, pois não foi preso corretamente na caçamba da caminhonete. E o motorista acabou recebendo uma multa. Ainda bem que só foi uma multa, né? Porque se tivesse matado a mulher... Teria sido preso. E Rebeca, a vítima, ficou com apenas alguns arranhões. Nem precisou de atendimento médico. Algo muito parecido aconteceu também em 2021. Só que dessa vez bem mais assustador. Já assistiu aquele filme Premonição, que a galera prevê que coisas ruins vão acontecer? Ou melhor, você já andou na estrada atrás de um caminhão cheio de madeira ou cheio de objetos e ficou imaginando, nossa, imagina se isso solta e vem na minha direção? Pois é, foi isso que aconteceu. Eu achei Premonição ontem, velho, da Montanha Russa. Da montanha russa, né? Ou é o melhor, velho. O É terceiro. o melhor, na O terceiro é moral. o melhor. Ah, você viu que lançou o sexto? Sim, eu assisti o trailer. Cara, Reagi o a trailer, gente na vai ter real. que assistir no cinema, tem que ver isso no cinema aí, filho. E, cara, tem Megan 2 também. É? Megan. Ah, mano, tipo assim, é bizarro que, mano, Premonição 6, cara. O bagulho que eu assisti com meu tio na infância. Cara, é muito tempo, né, cara? Cara, nossa senhora, velho. E tipo assim, todo mundo achava que o Premonição 5 ia ser o último, 2015. Sim. 10 anos depois, O mas... 5 foi meio meme, cara. Ah, o 5 O 5 foi meio fraco. Assim. O 4 foi pior, o 4 foi pior. É, o 4 foi pior. Agora, 1, 2 e 3 é maravilhoso. Verdade. De madeira se soltou de um caminhão e atravessou o para-brisa de um carro. Inclusive, a vítima, Mano, foi Aaron por pouco, Cox, velho. gravou um vídeo e publicou em seu TikTok, mostrando ali um momento de desespero. E milagrosamente ele saiu sem ferimentos. Que sortudo, hein? Já falamos de compensado de madeira, já falamos de tronco de árvore. E agora, qual outra coisa que poderia cair do céu em cima de um carro? Uma pedra? Sim, uma pedra. E não é uma pedrinha não, uma brita. Banheiro do avião. Caraca, já pensou? É que o Julius falou. Ah, tá. Todo mundo odeia o Chris. Aham. Não, é um pedregulho desse tamanho. Isso aconteceu em janeiro de Meu 2023 Deus! com Maurício Henal, que escapou por pouco do seu fim. Antes de tudo acontecer, o homem estacionou seu carro na frente da sua casa lá em Malibu. Depois disso, ele saiu do carro para atender uma ligação. No telefone era sua namorada, que pediu pra ele o seguinte: você poderia pegar minha bolsa que ficou lá dentro de casa? Nisso, então, ele voltou para dentro de casa e ouviu um estrondo super alto lá fora. Quando ele saiu de casa pra ver o que tinha acontecido lá fora, encontrou uma enorme pedra Cara, tem noção que 1,2 ele podia estar lá metros dentro? em cima do seu carro. A rocha caiu bem em cima do motorista. Se Maurício estivesse lá dentro, teria sido Maurício! isso aqui. E a enorme pedra veio da colina. Cara, tem duas coisas que fazem eu rir com o Maurício. O Maurício do Madagascar e o Maurício Kuvrusli do Pânico. Dança Maurício Kuvrusli, dança Maurício Kuvrusli. Não, eu só lembro desse Maurício que fala, tem o meme dele na cadeira de rodas. Aí ele fala, vem. Aí ele fala, Maurício, eu não consigo
5, porque ele pede pra ele andar, só que tá. Colina ali do lado e caiu por conta de um deslizamento de terra. Vamos ver agora uma história surpreendente de uma pessoa que foi salva por formigas. Joan Murray era uma executiva de um banco da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ela tinha um hobby de saltar de paraquedas e assim ela se tornou uma paraquedista experiente. Até o ano de 1999, ela já tinha realizado 35 saltos. E então, naquele ano de Cara, eu vi essa 1999, história em algum ela lugar. ia... Não sei se foi no Fala Sério. Sério? É, eu vi. E foi, não tem muito tempo não, tá? seu 36º pulo. E por conta da sua experiência, ela queria fazer um salto diferente, um salto em queda livre, que pra quem não sabe, é um modo de salto que o paraquedista só aciona o paraquedas quando atingir o limite máximo para ser aberto, ou seja, é no limite do limite. Para esse momento único, então, ela decidiu fazer o salto a 4.500 metros de altura. Ela então chegou nessa altura, pulou de um avião, e aí que quando chegou a hora, o limite para ela puxar a alça do paraquedas, ele simplesmente não abriu. Nessa hora, pessoal, ela estava caindo em direção ao chão a uma velocidade de 50 km por hora. Nisso, ela tentou então puxar a alça do... É que 50 km por hora no carro não é tão rápido, mas realmente caindo deve ser sinistro. Pô, mas dentro do carro ainda tem o cinto de segurança, tem as ferragens ali, é diferente, pô. Paraquedas reserva. 50 km por hora numa batida de carro não é tanto, mas numa queda de moto, Aí o cara vai pra além. entendeu? Mas ele acabou ficando todo entrelaçado porque ela estava girando muito rápido. Nesse momento, com o paraquedas reserva falhando e a apenas 200 metros do chão, a situação estava muito ruim para ela. Vocês têm noção? Dizem que há apenas 50% de chance de uma pessoa sobreviver a uma queda de 15 metros de altura. Se chegar a 25 metros, essa chance cai para 0% de chance. Então imagina aí a queda a 200 metros de altura. Isso sem contar que ela veio de muito mais alto. Mas se está nesse vídeo, você já sabe o que aconteceu. Nenhum paraquedas abriu e ela sobreviveu. Parece até história de desenho animado, galera. Mas a moça acabou sobrevivendo, pois caiu exatamente em cima de um formigueiro de 250 mil formigas lava-pés. E acabaram amortecendo totalmente a queda dela. Mas explodiu, né? As formigas. As formigas. As formigas, tomar no cu, mano. Tava levando aqui a madeira aqui, tava levando os bagulho aqui, pô. E ela ficou de boa. E é claro que as formigas não ficaram muito felizes e começaram a atacar ela, que teve mais de 200 picadas. Você prefere cair e não sobreviver Não. ou tomar 200 picadas de formiga? Suave, mesmo elas sendo formigas venenosas. E até essas 200 picadas de formigas venenosas ajudou Joan a se manter viva. Olha que loucura. Pois as picadas acabaram causando uma descarga de adrenalina no corpo dela. E isso manteve seu coração batendo e seus órgãos funcionando. História de jogo, né? De videogame isso aqui. E dessa forma, então, Joan ficou viva até os paramédicos chegarem. É claro que ela teve vários ossos quebrados, perdeu alguns dentes, ficou com ferimentos graves. Mas se não fosse as formigas, as 250 mil formigas venenosas, que loucura, ela velho. não teria sobrevivido. E mesmo depois de tudo isso, 2 anos depois do acidente, Joan voltou a saltar novamente. Vai a merda, Agora mano. toda Pô, vez que eu for aí saltar, morre eu aí, vou não falar, sabe mano, por quê. localiza um formigueiro aí antes aí, só vou pular se tiver formigueiro. A próxima história que vamos contar também envolve um avião, mas dessa vez um avião que explodiu no ar. Vesna Vulovic era uma comissária de bordo sérvia. No dia 26 de janeiro de 1972, ela estava a bordo do voo 367 da Yugoslav Airlines. Ela decolou de Copenhague, na Dinamarca, com destino a Belgrado, na Sérvia. E naquele voo haviam 28 pessoas a bordo. Só? Na época, a comissária Vesna tinha apenas 22 anos. No meio do trajeto, o avião tinha que passar por uma cadeia de montanhas, na antiga Tchecoslováquia, hoje República Tcheca. O avião estava a apenas 10 mil metros de altura e, por conta das montanhas, acabou batendo e explodindo. E de todos os passageiros, Vesna foi a única sobrevivente. Se liga no que aconteceu. No momento da explosão, ela acabou caindo do avião. Ela despencou de uma altura de mais de 10 mil metros. Nossa. E só sobreviveu, pois ficou presa nos escombros do avião. Presa por um carrinho de comida, enquanto o avião estava caindo. Provavelmente os outros passageiros foram sugados para fora do avião, que aí não tiveram o que fazer. Como então ela ficou presa ali na parte de trás do avião, ela Mas o milagrosamente... carrinho de comida conseguiu vencer a força da pressurização do bagulho? Não, despressurização, né? Tipo assim, é porque eu já vi sobre esse caso, tá? Já vi, então não é tanta novidade assim. Mas pelo que eu vi, aconteceu a merda lá, o carrinho manteve ela presa ali, e o carrinho,
Ó, foi tipo um sanduíche. Ela tava bagulhete aqui, o carrinho prendendo aqui. Aí Então, mas o que prendeu o carrinho? Como que o carrinho foi tão pesado ao ponto de vencer a força da... É porque, sei lá, como ele tava caindo, talvez o carrinho tava pressionando junto ali. Ah, sei lá, poltrona, não sei o que, e ela ficou meio que presa e os caras foram sugar. Pô... Sobreviveu, pois ao cair no chão, o avião acabou batendo em árvores e também em neves, e isso amorteceu a queda. E contra todas as probabilidades, Vesna ficou viva para contar essa história. Ela ficou 10 dias em coma, teve ferimentos gravíssimos, fraturou o crânio, as 2 pernas, a pelvis, as costelas, 2 vértebras e ficou temporariamente paraplégica. Mas depois se recuperou plenamente, tendo vivido assim um verdadeiro milagre, né? No fim, a tragédia rendeu a ela um recorde, diretamente no Guinness World Record. Ela foi registrada como a pessoa que sobreviveu a uma queda livre mais longa sem paraquedas. E olha que doideira, galera. Posteriormente, com algumas investigações feitas, foi descoberto que, na verdade, o avião não bateu nas montanhas, e sim foi derrubado por um caça da Força Aérea Tcheca. Segundo os relatórios, o caça confundiu o avião comercial com um avião inimigo. Falta de responsabilidade, hein? Próximo. Meu amigo, o pessoal fala assim, não, os anos 60, os anos 70 era bom, não Foi é. nada, foi o Magneto. Não tem como, cara! Pô, qual é? Uma história aconteceu em 2022 lá na Índia, quando uma menina de 12 anos chamada Taiba, mas aconteceu em 2000. Ah, tá. É Jabalpur. Bopal. Nagpur. Não, é que tipo Raipur. assim, tu falou do Magneto, eu lembrei do First Class, que eu assisti a primeira classe de novo. Ah, tá. Muito bom o filme, tá? Muito bom. Eu sei. Kota, Jaipur, J... 2022 lá na Índia, quando uma menina de 12 anos chamada Taiba foi fazer um passeio com suas cabras no campo. Em um momento, ela estava andando em um prédio inacabado, com várias barras de metal saindo para fora, algo muito perigoso. E ela então estava ali próximo, e aí que seu pé escorregou e ela simplesmente caiu em cima de uma dessas vigas de aço. A barra, que tinha mais ou menos 1 metro, perfurou a sua garganta. Rapidamente, ao ouvir os gritos, pessoas correram até o local para levar a menina ao hospital. Já pensando, né? Já era. No hospital, o Dr. Rajkumar Kohli foi quem cuidou da garota. O Dr. Rajkumar Kohli conseguiu retirar a barra da garota com uma pequena operação, enquanto ela estava inconsciente. E o milagre foi Tá me lembrando aquele jogador, mano, Koulibaly, velho. Culi... Koulibaly, mano, um dos jogadores. onde a barra da atingiu filha da porque menina. entrou pela garganta e saiu pela boca. Dependendo da forma, poderia ter passado, né? Acertado o cérebro ou alguma outra área. Mas Taiba teve muita sorte no azar, né? E depois de 3 dias, já tinha voltado para casa. E segundo o doutor, Rajkumar? Tem que falar o nome, Rajkumar Kohli. esse foi o caso mais grave que ele já encontrou. Se liga nessa foto. Parece só um carro que parou ali do lado pra apreciar a vista, não é mesmo? Mas na verdade essa foto mostra um acidente bem grave. E também mostra que ele teve muita, mas muita sorte mesmo. Oh! Pois se liga na foto inteira, galera. Olha isso aí, como que é. Meu Deus! Cara, o anjo da guarda dele chegou e... Aí era Era o Hulk, né? O anjo da guarda dele. Segura! Agora não. O carro, galera, simplesmente quase caiu nesse precipício aí. Ele ficou na beiradinha. Isso aqui é a porta do inferno, mano. Não tem como, você cai ali e vai lá pra casa do tinhoso. O motorista estava muito rápido, derrapou na estrada e perdeu o controle do carro. Com isso, ele acabou passando o guarda-reis, o Guarda-reis. guarda-reis, e parou ali, ó, na beira do precipício, ficando cerca de 30 centímetros do abismo. E esse é aquele cena de filme que o cara não pode nem se mexer no carro, né? É, Porque se ele se mexe, o carro O carro cai. começa a cair, aí ele tem Entendeu? que abrir a porta e pular em movimento. Exatamente. Esse buraco, essa cratera, tem aproximadamente 60 metros de tamanho. Então se cair ali, vai virar... Pasta! Vai lá. Patê, sardinha. Sardinha, Basta. massa na latinha, né? Igual no desenho animado. Mas esse cara conseguiu escapar da morte. Que sorte, hein? Vai limpar lá os seus... Em novembro de 2020, 2 amigas estavam em uma praia, Julie e Liz, Elas estavam ali no mar praticando o caiaque. quando do nada uma baleia jubarte simplesmente saiu e de boca aberta foi em direção a elas. bosta! E nesse momento, com a boca aberta, a baleia engoliu um dos caiaques. Mas apenas isso. É a Pinóquia, é? O impacto da baleia foi tão grande que, segundos antes da bocada, elas foram jogadas para a água. Que sorte, que sorte. Senão ia virar GP. Gepeto na barriga da baleia. E apesar do susto, ambas conseguiram escapar completamente ilesas.
sem nenhum ferimento, apenas com essa história aí de pescadoras. E tudo isso só foi gravado por uma pessoa que estava ali próxima. Meio que estava prevendo esse momento, né? Ué, a gente grava todos os dias milhões de vídeos, uma hora ou outra acontece alguma É coisa. verdade. E além da pessoa próxima, a própria Julie também registrou o momento do seu ponto de vista ali, do seu POV, né? Agora vamos para Taiwan, contar a história que aconteceu no dia 31 de agosto de 2013. Coisa de McDonald's. Nesse dia, um motorista estava descendo uma estrada perto das montanhas. Quando do nada ele foi atingido por um deslizamento de terra, Uma avalanche de pedras. que acabou empurrando o seu carro para o ar. E depois uma enorme rocha caiu exatamente onde o carro estava. Se não fosse empurrado momentos antes pelo deslizamento. Por centígrados, Centímetros. o motorista saiu ileso. E tudo isso foi registrado por uma câmera que estava no carro de trás. Você já ouviu falar que uma pessoa foi sugada por uma nuvem? Agora vocês vão saber. Isso aconteceu com Eva Wisniewska, uma atleta polonesa alemã. Ela pratica voos de parapente. Lembra que a gente foi lá na Pedra Gávea? É parapente? Eu fui de parapente, você foi de asa delta. Ah, pode crer. Passei na frente esses dias, falei, caralho, aqui. Mano, o cara me deu um maior susto, que ele soltou uma perna minha pra dar um equilíbrio, né? Cara, Mas aí eu não. eu acho isso muito perigoso, porque, mano, a pessoa não pode estar meia coisa. Ela tem que estar completamente ciente que, meu irmão, a gente vai descer isso aqui, a gente vai pegar impulso. Se você não for, vai fazer isso aqui e já morrer. Mano, eu não vou nisso daí, cara. Então, eu sou tipo cagão assim, pra altura, velho. Então, tipo assim, tu vai comigo. Tu não vai voltar, não. Quando eu fui lá no Pão de Açúcar, tem um passeio de helicóptero lá. É uns minutinhos ali, né? Rodeando ali, pá. Pô, cara, eu queria ir, mas o meu lado medroso de altura não deixou, cara. Sei lá, cara, eu não sei se aquela merda tava historiada. Pô, tá ali só pra ganhar dinheiro. Cara, por exemplo, eu me preocupo em qualquer coisinha. Por exemplo, eu vou no dentista pra fazer o canal aqui no dente. E se ela não for uma dentista de verdade? E se ela botar uma anestesia que na verdade vai tampar Isso é uma minhas vias clínica aéreas? clandestina. E vai tampar minhas vias aéreas. E ela não vai saber o que fazer porque ela não é uma médica de verdade, não é uma dentista de Mas já verdade. parou pra pensar que quando você vai cortar o cabelo, você deixa uma pessoa que você quase não conhece com uma navalha muito fina, quase no seu pescoço? Mas aí, tipo, se ele me matar, ele não vai receber. Aí não é jogo. É verdade. Não é jogo. Mas a mulher dentista também não, ué. Ela tá recebendo pelo plano. Na hora eu falei, ai meu Deus do céu. Nossa senhora! Pra quem não sabe, no parapente as pessoas saem sempre de um ponto fixo e usam das correntezas do ar para realizarem seus passeios. E em fevereiro de 2007, Eva realmente escapou do seu fim. Para chegar bem no Campeonato Mundial de 2007, lá na Austrália, Eva e seus amigos decidiram treinar em lugares bem altos. Só que nesse dia, nuvens começaram a surgir no céu, mas Eva estava confiante, achando que poderia desviar das nuvens com facilidade. Então, independente das nuvens, eles decidiram treinar, mesmo assim. Só que essa não era uma decisão muito boa, pois do nada a situação piorou ainda mais. O que eram apenas nuvens se tornaram grandes tempestades. E rapidamente então eles estavam ali voando no meio das nuvens, tendo que lutar por suas vidas. E para piorar, não eram nuvens simples, eram nuvens cumulonimbus, que são as nuvens mais perigosas da Terra. Essas nuvens se formam verticalmente, produzindo fortes tempestades com raios, trovões, granizos Caraca, não e sabia até nem disso. mesmo tornados. Tom de Pra um mim não tornado. vira nuvem. E elas podem ter entre 12 a 20 quilômetros. E Eva, galera, foi consumida por uma dessas nuvens. Esse tipo de nuvem já é perigoso para um avião. Imagina para uma pessoa. Vórtice. 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 Ela entrou em um vórtice. 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 Vórtice? Lead leite. Um vórtice? Ela entrou em um vórtice de ventos. Gente, é assim que funciona uma gravação. A gente lê um pouquinho, vai gravando. E na edição a gente vai, ó, tic, 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 cortando tudinho. Exato. Um vórtice de ventos? Ela entrou em um vórtice de vento de aproximadamente. Mano, na hora que ele conseguiu. Lead leite. Litro de leite. Tá, então entendi. Lead leite. Pó. Lead Que leite. ultrapassava os 80 km por hora. E como os ventos dessa nuvem estavam soprando para cima, ela estava cada vez mais subindo, ao invés de descer. Eva não conseguia fazer nada para descer. Olha eu
Eva estava subindo tanto que o seu GPS marcou que ela estava em 9.946 mil metros. E isso é mais alto que o Everest, a montanha mais alta do mundo, que tem 8.849 metros. Ela estava tão alto que estava quase na altura ali que os aviões voam, que é de 10 mil para cima. Só que, obviamente, Eva não estava preparada para essa situação, pois É o que é Homem de Ferro? É óbvio que não tá, né? Pois além de não ter o controle do seu voo, ela teria enfrentado temperaturas de até menos 55 graus, tudo isso durante 1 hora. E pela situação ali em que ela viveu, com falta de oxigênio, temperatura e tudo mais, ela meio que viveu todo aquele momento apagada, pois ela desmaiou. Ela teria ficado inconsciente por mais de 40 minutos, galera. Não, imagina. Acorda, é um verdadeiro pesadelo isso aí, Nossa, velho. louco. Segura na mão de Deus, literalmente. E segundo as investigações, foi justamente Caraca, esse na moral, apagão que ela Se descer na montanha-russa já dá uma agonia por segundos, imagina tu 1 hora, mano. Nossa, tá maluco, velho. Você é louco. teve que salvou a vida dela. Com os desmaios, ela acabou entrando em um estado semelhante à hibernação, consumindo menos oxigênio, coração batendo mais devagar. Mesmo naquela situação caótica, por ter apagado, o corpo dela ficou em um estado tranquilo. E durante esse verdadeiro pesadelo, ela meio que acordou e desmaiou várias igual aqueles vezes. vídeos de- Até que quando ela estava bem próxima do chão, ela acordou e conseguiu controlar o seu parapente. Ao aterrissar, ela estava tão fraca que mal conseguia se levantar. Foi resgatada, aquecida e levada ao hospital. E milagrosamente, então, ela acabou sobrevivendo ao impossível, né? Pois tinha tudo pra dar errado. Mas mesmo passando por essa situação, uma semana depois, o que foi que ela fez? Tava de novo lá voando em parapente. Ah, depois dessa daí, pô. Se não for nessa, não vai em nenhuma outra, não. E só pra vocês terem uma noção do quão perigoso foi toda essa história, um parapentista chinês, amigo dela, o Rizog Pin, que também voou junto com ela, acabou não sobrevivendo a essa situação. Vocês viram aí que essas pessoas tiveram muita sorte. Você tem sorte? Você já passou por uma situação bem difícil e foi salvo pela sorte? Bom, comente aqui embaixo a sua história. E também comente o que você achou desse vídeo, qual história que te surpreendeu mais. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal também se não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu! Cara, eu reagi a um vídeo com a Rose, só que foi do Fala Sério, com esse tipo de tema. Pessoas que sobreviveram ali e tal. E se eu não me engano, tinha a história dessa mulher que sobreviveu com esse bagulho, só que aí foi muito mais explicado, né? O Fala Sério foi um pouco mais rápido. E da mulher do formigueiro. Só que, pô, cara, a gente reage, mas 2 dias depois a gente meio que esquece o que a gente reagiu. Exato. Não por amnésia, porque é muito vídeo que a gente assiste. Muita coisa. Então eu não lembrava de todos os detalhes. E eu até contei lá alguns relatos meus de algumas vezes que eu sobrevivi, contei a história. Minha mãe te contou, né? Que eu fiquei no ralo, assim, quase caí num bueiro, eu fiquei só com os braços assim, pá, quando era bebê. Tá maluco, pô. Bizarro, velho. Mas é loucura. Anos 90 bizarro. O negócio era sério. Cara, eu tenho medo de altura, tá? Acho que qualquer pessoa tem um pouco de medo de altura. A gente não tem não, essa mulher que pula de parapente não tem medo de altura. Tá maluco? Tipo, é uma parada que eu não vejo muita graça, entendeu? Tipo, não tem pra quê, mano. É radical, tudo mais, beleza, se você gosta... É pra você. Mas eu não consigo, não. Eu não consigo, eu gosto de ficar na moral. Eu gosto da terra. Eu quero que a gravidade me mantenha Exato, no chão. exato. Tá ligado? Pra que eu vou desafiar a gravidade? Pra quê? Né? Não A dá- gravidade tá dá aqui pra quê? errado. Pra manter a gente aonde? No chão, mano. Então, O seu lugar é no chão, mano. Exatamente. Põe-se no seu é lugar. verdade. Salvo quando você tem que voar pra alguma viagem de avião e assim vai. Bom, galera, foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comenta algum vídeo aí que você queira que a gente assista. Estamos aceitando sugestões. Beleza? E é isso. Fala aí agora. É isso, galera. Até a próxima. Tchau. Yeah.